Muito bem, nação rubro-negra, tá rolando a bola, tá no ar mais um Pode Fla, o podcast da nação. Você já chega de voadora nesse like, se inscrevendo no nosso canal, pega o link e compartilha pra geral, porque hoje tem fera no estúdio do Coluna, Túlio. Isso aí, hoje a gente tá recebendo aqui Ricardo Henriksen, ele que ele vai contar aqui pra gente, já teve uma passagem pelo Flamengo no marketing do clube, tem diversas histórias aí importantes de um outro momento do Flamengo e agora também, vamos dizer assim, a gente pode dizer que é um dos protagonistas de novos personagens políticos que vem surgindo no clube aí, que a gente vai também debater bastante. E o Ricardo foi candidato à presidência do Flamengo. Candidato. É, chapa branca, Flamengo Sem Fronteira, isso na última eleição. O Ricardo tem mais de 30 anos de experiência na área do marketing e estratégia. Foi diretor executivo e vice-presidente de marketing do Flamengo, 2006 a 2009. Isso, 2006 a 2009. Então seja bem-vindo à Coluna do Fla, Ricardo. Obrigado, prazer meu estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Túlio. Enfim, bacana aqui, já elogiei o ambiente, muito bonito, muito bacana. Lembra os seus tempos de música? Meus tempos de guitarrista cabeludo. Guitarrista cabeludo. Metalheiro, enfim, meu tempo de metalheiro, enfim. Muito legal, bacana, vamos bater aqui um papo tem muita coisa para falar aqui hoje. Opa, se tem. Você já quer que eu já comece? Calma, vamos chamar a vinheta antes, Túlio. Depois da vinheta pode falar. Cara, Andreas Pereira, que roteiro tem Andreas Pereira? E qual é a tua análise sobre a participação do Andreas com o Manto Sagrado? Cara, olha só, eu gosto sempre de dizer que eu sou um completo ignorante em termos de futebol, né? Até uma boa maneira de a gente começar dizendo que eu não sei, que eu não entendo, né? Às vezes eu assisto um jogo com os amigos, o cara, aquela pressão alta, que a bola ali, vou entrar ali, eu olho, cara, eu fico olhando, falo assim, subiu a linha. Cara, não tô vendo nada, tô vendo os caras correndo ali, outros correm pra cá, desculpa, não consegui entender nada, né, enfim. Então eu sou um completo ignorante, eu gostaria muito depois, né, enfim, depois fazer algum curso online, para pelo menos eu conseguir enxergar o que está acontecendo dentro de campo. Realmente, Deus não me deu esse dom. Então, eu tenho muita dificuldade de comentar, né? Mas a situação dele é difícil, né, cara? Porque você falha num jogo daquele tamanho... imperdoável, né? Não tem volta, né? É muito complicado, uma pena. Mas o marketing dele é muito bom, aí você pode falar, porque o cara falhou, a maior falha da história. E olha só, não vou nem dizer da história do Flamengo, não, talvez da Libertadores. Eu não lembro de um lance, você fala assim, numa final, uma lambança daquela, talvez a gente possa lembrar da Liga dos Campeões, né? Teve do Liverpool, aquele goleiro do Liverpool. Karius, né? Karius, isso aí, que caiu de desgraça lá. Mas na Libertadores eu não lembro, e o marketing do cara é bom, porque ele tem um fã-clube que eu apelidei de Pitico Lovers. Entendeu? Os Pitico Lovers. E ele trabalha muito bem em suas redes sociais também, né? Hoje em dia, todo mundo pode falar com muita né? propriedade isso, né? Cara, esse é um fenômeno, tava até no usar a frase que eu mais uso, tava no PDG, enfim. Esse é um fenômeno que a gente tem hoje dentro do esporte, né? Onde você tem, muitas vezes, os jogadores, não é o caso do Pitico especificamente, mas você tem hoje jogadores maiores em termos de presença social nas redes sociais do que os próprios clubes, né? Você pega os tops, você pega um Cristiano Ronaldo, ele é maior do que qualquer clube, inclusive o Real Madrid nas redes sociais. O Messi é maior do que o Barcelona, né? Então é um fenômeno que a gente tem muito grande e com vários... Andreas tem mais de 4 milhões e 300 mil seguidores. E tem os desdobramentos importantes aí, cara, que é o seguinte... hoje a grande fronteira de crescimento do futebol em termos de mercado de consumo, não menos para a gente aqui no Brasil, porque a gente não tem marcas com essa visibilidade, mas para os europeus é a Ásia. É onde eles focam, porque ali é onde está uma galera, né? A galera, né? 60% da humanidade. Exato. E é um público totalmente novo para o futebol. E aí já existem algumas pesquisas que indicam que o fã de futebol da Ásia, ele é mais fiel ao jogador do que ao time. Gosta de tietar o atleta. Ele gosta. Então, o cara é fã do Messi. Então, ele sai do Barcelona, vai pro Paris Saint-Germain. Ele continua fã. Ele continua fã do Messi. E vira casaca, vira Paris Saint-Germain. É um comportamento totalmente diferente do que a gente vê na América do Sul e na Europa. Mas é uma tendência de mercado que a gente está vendo surgir aí.
Um nome muito forte nisso era o Beckham, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem, há muitos anos, de que o Beckham era tão conhecido na Ásia, né? Porque o Manchester e depois também o Real Madrid faziam muitas excursões por lá, tanto quanto no país dele, na Inglaterra. Impressionante, né? Tipo, você fala assim, isso a gente tá falando de 20 anos atrás, né? Então, os times brasileiros largaram bem atrás nesse processo, né, de penetração no mercado asiático. Mas é difícil, né, cara? Porque, assim, as pessoas falam de internacionalização da marca. Gente, não tem como internacionalizar alguma coisa que não é vista. Eu não tenho como desenvolver um consumidor na China, na Índia, ou na Tailândia, se não passa o campeonato brasileiro lá, se os caras não veem o jogo, se eles não conhecem os jogadores, não tem como. Isso é uma impossibilidade. E se o campeonato não for bom também, né? Mas a gente está num estágio atrás do campeonato ser ruim. A gente simplesmente não passa, né? Apenas em canais absolutamente inexpressivos. Se o cara não ver lá, se ele não assistir um jogo do Flamengo, não tem nem como ele estabelecer qualquer tipo de conexão com o clube. As pessoas têm essa ilusão de que a Adidas vai botar a camisa para vender lá em Beijing, numa loja, e o cara vai, olha a camisa do Flamengo, ele nem sabe o que é. Sim. Né? Então, a internacionalização passa necessariamente primeiro pela visibilidade. Se não tiver visibilidade, eu prefiro nacionalizar a marca, que é algo que a gente não faz. Talvez até internacionalizar na América do Sul, porque na América do Sul a gente tem a visibilidade, porque a gente joga o campeonato mais importante. Trabalhar o fã no Peru, o fã no Chile, para mim é muito mais efetivo. Emblemática do torcedor colombiano, né? Sim, com o Gabigol, Flamengo Júnior Barranquilla, né? Júnior Barranquilla 2020. Então, assim, para internacionalizar, hoje é muito mais efetivo na América do Sul. Mas mesmo isso é algo que a gente tem que pensar a partir do momento que a gente tratar o nosso fã no Crato, lá no Ceará, como ele merece ser tratado, né? A partir depois que eu nacionalizar a marca, aí eu tenho foco em internacionalizar. Como é que foi? A gente falou um pouquinho aqui, passou um pouquinho do seu currículo, né, a sua formação, mas como foi a sua chegada ao Flamengo? E como o Rafa falou, você chegou em 2006, e ali, aquele período de 2006, você vai poder até contar um pouco desses bastidores, como você encontrou o clube naquele momento. O Flamengo vinha tinha passado por um processo de impeachment em 2002, né, teve mandato tampão, primeiro tampão do presidente do Conselho Deliberativo, depois teve o Elinho, o Elinho que a gente fala, o Hélio Ferraz, e até a chegada do Márcio Braga, que, não sei se eu estou errado, né, se eu colocar dessa forma, que eu acho que ali o Flamengo começou a voltar a ser protagonista nacional, né, que a gente ganha a Copa do Brasil e tal, em 2006, volta para Libertadores, né? A gente comemorava, né? Disputar a Libertadores, a gente comemorava ganhar. É impressionante. Libertadores qualquer dia, tamo aí. Qualquer dia, né? Qualquer dia. Então, como é que foi? Como é que o Márcio Braga descobriu o Ricardo Henningsen? Cara, essa é uma longa história que eu vou tentar encurtar aqui, cara. Eu venho originalmente do mercado financeiro, bolsa de valores, né? E em um determinado momento eu era analista de bolsa, então eu era aquele maluco que diz... Ficar com aqueles telefones aqui assim, né? Compra, mas eu era o analista, o cara que vai lá, olha o balanço, olha a perspectiva. Aquele pessoal que fica com o telefone é o quê? Aquele operador. Operador. Então, assim, eu era o cara que dizia, olha, acho que Vale tá barata, compra Vale, vende Petrobras, etc. Enfim, ia lá na empresa, visitava, pegava as informações, fazia projeção e aí fazia o cálculo se o preço da ação estava caro ou barato, etc. E eu trabalhava isso moleque, né? Numa gestora de fundos, de investidores profissionais. Alguns dos meus clientes eram fundos de pensão. E esses fundos começaram a investir em negócios diferentes, né? Um setor de entretenimento. Estava começando o boom da internet, enfim. Ninguém sabia avaliar isso, né? Porque isso tem uma quantidade... Porque são marcas que têm muito intangível relacionado... Não é a mesma coisa que fazer um plano de negócio de uma indústria siderúrgica, da Companhia Siderúrgica Nacional, que eu fui lá. Enfim, você tem... É um negócio maduro, que está aí, o mesmo modelo de negócio há 40 anos, né?
E aí, então, eu tive que me especializar em avaliação econômica de ativos intangíveis, marca, patente, essas coisas, né? E aí, o Opportunity procurou o Flamengo, 98, se eu não me engano. O Opportunity, vocês provavelmente não vão lembrar, o Opportunity tinha fechado com o Bahia. O Bahia virou Bahia S.A., e o banco comprou os direitos comerciais todos do Bahia por 20 anos, enfim, etc. E fez uma proposta para o Flamengo. E na época, a gente tinha uma pessoa que nos atendia, né? Que era às vezes, a gente atendia essa pessoa, porque essa pessoa ela tinha uma gestora que lidava com fundos de pensão, e que era, curiosamente, o então vice-presidente de administração da gestão Kleber Leite, Edmundo dos Santos Silva, famoso Edmundo dos Santos Silva. E o Edmundo, então, alguém falou assim, cara, como é que a gente vai fazer para saber se essa proposta do Opportunity é boa ou é ruim? Quanto vale a marca Flamengo? Ele falou, pô, eu conheço o pessoal que faz isso para os fundos, faz esse tipo de avaliação, vou botar vocês em contato. E aí a gente fizemos uma proposta para fazer a avaliação e fizemos uma avaliação. Eu tenho até um print que saiu no meu PDG lá. Tá no PDG. Deu falando lá, dando uma entrevista, acho que na Gazeta Mercantil, foi no Globo, sobre o valor da marca Flamengo, né? E a gente fez o estudo, fez a conta, era um negócio que ninguém fazia. Depois, com o estudo do Flamengo, os outros clubes procuraram. Então eu fiz Atlético Paranaense, fiz Vitória da Bahia, fiz Grêmio, fiz vários clubes de futebol. E, cara, gente, isso é uma época que não tinha. Hoje em dia você tem o Rodrigo Capello, tem o Amir Somoza. Nessa época não tinha ninguém, enfim. Não tinha especialização nenhuma, na imprensa, né? Cara. Eu queria ter dados da Europa. Por sorte, quando eu fui fazer o trabalho do Flamengo, 3 meses antes, a Deloitte lançou o Futebol Money League 1. Deve estar acho que já está no 30, enfim. E aí eu tinha dados dos clubes europeus. E aí a gente fez o trabalho, as pessoas gostaram do trabalho, a avaliação que a gente fez foi um valor muito mais alto do que o Opportunity estava oferecendo, e aí não saiu o negócio, graças a Deus, como o Rubro Negro, teria sido um negócio terrível para o Flamengo. E a empresa ficou conhecida, e eu, como era o chefe da equipe que fez, eu fiquei particularmente conhecido, e esse trabalho ele foi apresentado para várias pessoas, inclusive representantes na época da oposição, e o representante da época da oposição era o Márcio. E aí ele me conheceu, gostou muito do trabalho, manteve contato durante o tempo, etc. E quando ele, então, assumiu a presidência do Flamengo, ele me convidou para ajudar, primeiro como voluntário, depois ele queria que eu ficasse em tempo integral, e aí eu virei diretor executivo de marketing no clube. Então foi assim, uma forma bem improvável, né, do mercado financeiro para o marketing esportivo. E o que era o marketing do Flamengo em 2005? Cara, o departamento era um departamento com, sei lá, 10 pessoas, incluindo eu e a secretária. Então Era tudo mato. Era um departamento com pouca gente, muita gente jovem, nova, muita gente talentosa. Eu vejo as pessoas estão hoje, que passaram por lá, estão muito bem sucedidas, quase todas elas, algumas famosas até, né? Você tem o Rafael Cota, que foi meu estagiário lá. Você tem o Gabriel Skinner, do futebol, que começou como assistente do Luiz Fernando Pozzi, que era o gerente de patrocínio, que hoje é diretor da Dentsu no Brasil, uma das maiores agências de marketing do mundo. Você tinha a Leila Monteiro, que depois foi, até pouco tempo atrás, ela era gerente de marketing do Fluminense. Você tinha a Thalita Chalub, que hoje tem a sua própria empresa de licenciamento, foi minha funcionária lá também. Então tinha uma galera boa pra caramba, né? O pessoal, o Fernando Mora, uma turma que era uma turma muito jovem, pequena. A gente tinha que cobrar o córner, cada um tinha que cobrar o córner e correr para a área para cabecear.
Mas a estrutura era essa mesmo, enfim. Acho que, eu não sei como é exatamente, detalhadamente, a estrutura do marketing no Flamengo hoje, mas eu tenho a impressão que hoje tem mais gente fazendo rede social no clube do que a gente tinha em todo o departamento de marketing. Então, te respondendo, era uma estrutura bem enxuta, bem pequena, e a gente tinha que fazer absolutamente tudo. A gente apanhou bastante, eu apanhei muito no primeiro ano, especialmente, porque eu estava vindo do mercado financeiro e estava vindo da iniciativa privada, vamos dizer assim, a lógica dentro de um clube de futebol é completamente diferente. Então, até aprender a como fazer as coisas andar, eu levei pelo menos um ano. Então, o primeiro ano foi bem ruim, mas graças a Deus foi melhorando e o último ano eu acho que foi excepcional. Vou contar algumas coisas aqui que às vezes as pessoas não saibam, mas o Ricardo participou da criação da Flá TV, que era a TV Flá, né? Queria que você contasse esse bastidor, né? A Flá TV ou a TV Flá na época foi o primeiro canal, né, de clubes do Brasil. Foi. Né? Tem várias histórias legais. Essa história aí, o lançamento, como é que foi tudo isso? Cara, a gente criou a TV Flá já com o espírito de mostrar os bastidores. Hoje isso é uma bobagem, né? Porque as pessoas falam, pô, mas uma TV que mostra... Cara, mas isso aí foi 2006. Acho que foi 2007, se eu não me engano. Pô, nessa época, esse era um conceito totalmente diferente, nunca ninguém tinha feito. Tanto que eu tinha um amigo que era representante do Milan, comercial do Milan no Brasil, e ele me pediu a licença para mandar o modelo para o pessoal do marketing do Milan como sugestão, porque lá eles não tinham isso, né? Pra você ver como é que era um negócio diferente, né? E a ideia já era pensando em YouTube ou algo assim pro clube mesmo? Era YouTube, né? Na verdade, a gente tinha fechado uma parceria, a gente virou o primeiro canal oficial de clube de futebol no YouTube na América Latina, com direito ao diretor, o country manager do YouTube no Brasil, ou na época acho que foi até do Google mesmo, tá presente na apresentação aqui, né, que é outra história sensacional. Eu queria fazer um Orkut do Flamengo. O pessoal mais novo não sabe o que é Orkut. Mas eu frequentava muito o Orkut, interagia com as pessoas, contratei gente do departamento de marketing no Orkut, né, inclusive. E aí resolvi que ia fazer um Orkut licenciado do Brasil, pedi a um amigo comum, fui lá no Google em São Paulo, que era o dono, né? Acho que era o Google em São Paulo. E aí fui recebido pelo presidente no Brasil do Google, né? Que era uma coisa muito menor do que é hoje, né? E o cara olhou, me escutou, ele falou, pô, eu acho uma ideia legal isso, licenciar a plataforma para você ter um Orkut que é do clube. Só que aí eu vou te pedir sigilo, mas foi tomada a decisão há 2 meses atrás de descontinuar a plataforma. Cara. Então eu não posso, a Orkut vai acabar. Eu não posso licenciar... Isso já em 2007? Ele falou, eu não posso licenciar isso para você porque é uma decisão estratégica da companhia de não mais levar o Orkut para frente. Eu não entendo até hoje por quê, mas era a decisão deles, né? Mas na época o Orkut ainda, né? Ainda era muito... Pra galera entender, tipo, a galera do Facebook, era como se fosse o Facebook e o Brasil era era quem agregava mais usuários, né, da plataforma. Em 2007, a gente pode colocar que ainda... Muito grande. Muito grande. Né? A única... É isso mesmo. A única coisa que eu diria é o seguinte, para a gente não confundir com o que é uma rede social hoje, a abrangência era bem menor. O Brasil era importante, mas as redes sociais como um todo ainda eram plataformas... Sim, o universo era na época num universo muito menor. Deixa eu ver, tinha MySpace, MSN, né? Eram poucas também, Pouco. Né? E o Orkut era um negócio famoso, tem a famosa... Flá Oficial. O famoso, tinha o Flá Oficial, tem o famoso case lá do Ronaldinho Gaúcho no Sambola, que até hoje as comunidades. Então era sensacional. E aí ele falou para mim assim, ó, Ricardo, você desculpa, mas eu não posso fazer isso porque a gente vai descontinuar, o pessoal decidiu descontinuar isso. Mas aí, já que você está aqui, eu queria te fazer a proposta. A gente tem agora os canais oficiais no YouTube, que é do grupo. E não tem nenhum clube de futebol, só alguns europeus, não tem nenhum na América Latina.
você quer fazer o canal oficial do Flamengo? E aí a gente fez o canal, lançamos o canal oficial do Flamengo, e surgiu a ideia também da Flá TV, que era originalmente uma coisa diferente. O modelo da Flá TV era parecido com o atual, ou seja, era tentar monetizar em cima do patrocinador, né? Gerar tráfego e trazer patrocínio. E aí eu saí de férias, esse modelo estava fechado, quem estava participando, porque era amigo do cara do Diogo Boni, que era, enfim, era o Kleber, que era o vice de futebol, Kleber Leite. Eu aproximei ele porque a gente ia precisar, naturalmente, ter acesso aos bastidores do futebol. Então, o vice-presidente de futebol tem que participar do processo. Senão, nada anda dentro do futebol. E aí, fui para Bariloche com a família para passar férias, né? Naquela época que não tinha internet, roaming, essas porcarias, nada disso, né? Então, eu acessava a minha internet no lobby do hotel. A cada 2 dias eu ligava lá e, enfim, abria uma página lá, eu olhava e via quais eram as notícias. E aí, cara, no meio da viagem, eu abro lá e tem lá uma entrevista do Kleber lá. Kleber Leite projeta faturamento com como é que chama? Com a TV Flá, com a cobrança de X reais, eu não lembro quanto era a mensalidade que se queria cobrar, de tanto por ano e milhões de pessoas assinando. E eu caralho, puxa. Aí eu volto pro Rio e esse modelo de negócio totalmente diferente já tinha sido divulgado, né? E eu sabia naturalmente que isso ia dar água, porque você imagina, hoje em dia já é difícil você cobrar, né, cara? Imagina em 2007 você achar que você ia ter 2 milhões de pessoas pagando, não interessa o valor, né, por mês. Usando a internet ainda por cima. Usando internet, né? E então, assim, o modelo originalmente foi... Esse modelo não funcionou e a gente voltou para o modelo original e rodou bem, mas dentro das limitações que a internet tinha no Brasil em 2007, 2008. Não, é show de bola. Vocês lançam ali a TV Flá, na época, que já é, né, uma tacada bem ousada, bem arrojada, mas assim, das suas ideias originais, qual é que você mais se orgulha, assim, no seu período no marketing do Flamengo? Cara, eu tenho... tem 2 coisas que, além da TV Flá TV, né? Tem 2 coisas que eu tenho bastante orgulho. A primeira coisa, eu vou falar... Uma é mais conhecida, outra é menos conhecida. Eu vou falar da menos conhecida, né? Mas que tem uma importância que a maior parte das pessoas desconhece, que é o Cidadão Rubro-Negro. A gente lançou no final de 2009 um grande programa de cadastro, né? O que a gente pensava era ter uma espécie de sócio-torcedor não pago, onde, de novo, era a mesma lógica, onde a ideia era a gente ter uma quantidade muito grande de pessoas aderindo e tendo benefícios parecidos com o que existe hoje, exceto o ingresso. Por que não tinha ingresso? Porque a área de marketing, na época, não tinha controle sobre os ingressos do Flamengo. Os ingressos... Era BWA. E isso era operado por um setor chamado arrecadação, que ficava dentro do próprio futebol. Na época, o Flamengo tinha muitas dificuldades financeiras e meio que terceirizava a operação de ingresso com a empresa que é a BWA, que adiantava dinheiro. Grana, né? Não era isso? Estava sempre adiantando dinheiro e dava como garantia os ingressos. Então, a gente não tinha controle nenhum sobre os ingressos, muito menos para fazer um programa de sócio-torcedor. Então, a ideia era dar... conteúdo digital, imagina, 2008, né? Enfim, dá vantagens, etc., mas não cobrar nada. E o Adriano era o garoto propaganda. E a gente conseguiu, cara, fazer, na época, uma adesão de 750 mil pessoas, né? Em 2009. Uma base espetacular. Esse programa não teve continuidade. Quando eu saí em dezembro, o programa estava rodando, tinha 750 mil pessoas dentro do programa,
O passo seguinte, no início de 2010, seria a gente começar a implementar uma série de funcionalidades para aumentar o engajamento e aí começar a bater na porta dos possíveis patrocinadores. Mas isso, como muitas outras coisas, não mudou o que acontece no Flamengo, né? Muda a gestão e as pessoas esquecem isso. Por que esse programa é importante? Porque essa base de 750 mil, depois filtrada, etc., é a base que foi usada para lançar o Nação Rubro-Negra em 2013. É a mesma base. Então, esse programa, de certa forma, ele foi o precursor do Nação Rubro-Negra. Foi possível lançar o Nação Rubro-Negra com a velocidade que foi lançado, porque tinha sido feito esse trabalho 3 anos antes. Né? Então, eu tenho muito orgulho desse programa e dos resultados que a gente alcançou e de como isso ajudou depois o sócio do Flamengo a ser lançado, mesmo que 3 anos depois, porque nesse período de 3 anos não se fez nada em relação a isso. Esse é o primeiro projeto. O outro que é mais conhecido é o projeto da Olímpicos, a mudança, quando você sai de uma gigante global como é a Nike, para uma empresa nacional, uma marca nacional, a Olímpicos, do grupo Vulcabras. Por que eu tenho muito orgulho desse projeto? Por 2 razões. Primeiro, pelos resultados, e enfim, os resultados são públicos, né? A gente saiu de 200 mil peças vendidas, que era a nossa média na Nike, para 1 milhão e 200 mil em praticamente 6 meses, né? 200 mil era por ano. O contrato era 6 vezes maior em termos de volume. A gente tinha na Nike, a gente tinha... 6 não. Com a Nike, o Flamengo vendeu 200 mil camisas no ano? O Flamengo vendia 250 mil camisas, aproximadamente. Isso quando tinha, pô. Quando tinha, porque o grande problema era ter. Pequenininho. Você chegava na loja, você não encontrava camisa da Nike. E não era culpa do Flamengo, era culpa da Nike. Assim, a gente tinha um grande problema, né? Quando eu cheguei no Flamengo, existia já, isso já estava sendo negociado, um acordo com as lojas americanas, né? Que na época, hoje não tem mais tanto ponto de venda de lojas americanas, mas era assim, o maior varejista do Brasil. Tinha no Brasil inteiro, tinha loja americana para tudo quanto é lado. E a gente. O nosso Walmart. Né? A gente tinha negociado um corner do Flamengo, né? Em que as lojas americanas iam montar o corner, fazer toda a promoção no ponto de venda, etc. Ia ter produtos do clube, a gente ia vender naturalmente, como em qualquer operação comercial do clube, o carro-chefe é sempre a camisa. Aqui, no Paris Saint-Germain, no Bayern de Munique, no Barcelona, em qualquer lugar, a camisa é o carro-chefe principal. Se não tiver a camisa, você não tem a operação de pé. E isso foi negociado, estava tudo fechado, e quando a gente então foi alinhavar com a Nike, a gente recebeu a informação de que a Nike não ia fornecer material e camisa, porque esse tipo de ponto de venda ele não estava de acordo com a linha deles, a linha que a Nike adota para distribuição dos seus produtos, porque era um ponto de venda muito popular e isso poderia ferir o posicionamento da Nike como marca premium. Pô, mas vou fazer aqui uma observação aqui. Você vai fazer a observação que eu fiz na época. Você tem a Nike. A Nike, né, não só o Flamengo, mas o Corinthians, 2 equipes super populares. Populares, exato. Né? Outros clubes no mundo também que são, né, você pega, por exemplo, o Barcelona, é uma marca global, né? Uma marca global. Então você entende, pô, a gente tava falando aqui de Ásia, você tem que ter camisa do Barcelona na Ásia. Você tem que ter camisa do Barcelona no Brasil. Como que eles vão lá, patrocinam o maior clube, fornecem material pro clube mais popular do Brasil, como você falou, lá em Crato, você tem torcedor do Flamengo, e não pensam em ter uma distribuição popular? Na época tinha umas Flaboutiques ainda. Tinha Flaboutique. Mas o nome já é, né? Flaboutique, boutique, né? Cara, essa foi exatamente essa observação que eu fiz lá, não me lembro com quem foi um executivo da Nike, lá nós fomos lá em São Paulo, onde é que é? É ali em Alphaville, acho que era Nike, era longe pra caramba. Prêmio só podia ser Alphaville. A gente foi lá e eu falei assim, mas meu amigo, desculpa, eu acho então que vocês escolheram o parceiro errado. Vocês deviam ter escolhido São Paulo, alguma coisa assim. Para você fecha com o Flamengo e você não quer botar o teu produto no varejo popular,
você não está atendendo você não vai vender. Só que eu era pato novo, tinha acabado de chegar, não tinha entendido ainda qual era a lógica do contrato, que é a lógica do contrato da Nike, que é a lógica do contrato da Adidas, que é a lógica do contrato da Puma, ou de qualquer uma dessas marcas. Eu ainda não entendia que, na verdade, esses contratos para os fornecedores aqui na América do Sul, que é a periferia do mercado global de futebol, para eles é muito mais uma ação de posicionamento de marca do que propriamente uma operação comercial. Mas isso é até hoje? Até hoje, isso não mudou, continua então, sendo. Assim, só para eu entender, então, tipo assim, a marca com a Nike, tanto que hoje você anda nas ruas, eu tava comentando isso outro dia com um amigo da minha enteada, que eu falei assim, cara, você quase não vê mais pessoas com a Nike, né? Parece que a Nike virou uma... Antigamente era muito mais comum, pelo menos lá em São Gonçalo, então na pirataria rolava muito. Mas você vê hoje muito Adidas, não sei se é porque é patrocinador do Flamengo. Mas até hoje, então, uma marca global como a Nike, que patrocina, né, o Corinthians, que é o segundo clube mais popular do Brasil, ainda tem esse... Ou seja, o objetivo deles não é vender camisa, não é chegar nos Mas é o que você falou, é uma marca premium. Não, aqui assim, você precisa entender o seguinte, um contrato de... Quando você faz, um clube de futebol faz um contrato com um fornecedor... Adidas ou Nike, etc. Esse contrato, na verdade, é um 2 em 1. Ele é um contrato de patrocínio, é mais um patrocinador na camisa. Você está aí com a Adidas, é um contrato de patrocínio, ela tem a visibilidade de um patrocinador, e é um contrato de licenciamento onde essa empresa compra o direito de produzir material com a marca do Flamengo e te remunera por isso. Então, são duas remunerações diferentes. Você monta um contrato com essas duas relações diferentes, tá? Para o clube, o mais importante, em tese, é a parte do licenciamento, porque não existe nenhum produto licenciado de clube que se iguale, em termos de potencial de receita, à venda da camisa e do material oficial. Mas para o patrocinador... para esse patrocinador, patrocinador internacional, isso não é prioridade. A prioridade da Nike, da Adidas aqui não é fabricar produto aqui e vender 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de camisas no Brasil. E olha que melhorou isso, porque o mercado cresceu. Hoje, os volumes vendidos são maiores do que naquela época. A prioridade continua a ser posicionar a marca e alavancar a receita das suas próprias linhas de negócio. Então, assim, quando uma Adidas bota uma marca no Flamengo, uma Nike bota uma marca no Corinthians, o objetivo é ganhar a visibilidade e ocupar esse mercado, que é um mercado... É diferente de quando um patrocinador, um BRB, por exemplo, bota a marca na camisa. Nike e Adidas precisam estar no futebol porque esse é o negócio deles, né? O negócio final, eles não são banco, eles são produtor de material esportivo, eles precisam estar. E aí o objetivo é alavancar a visibilidade, usar a visibilidade desses dois exemplos, do Flamengo e do Corinthians, para vender mais tênis da Nike, para vender mais calça da Nike. Sim. Produtos onde esses dois clubes não recebem nada. Esse aqui é o grande problema, né? Porque você vai aumentar a venda. Então ele usa o clube como vitrine. Exatamente. Para eles é um contrato de marketing. Então, e esse case que eu estou falando aí da questão da loja de americanos mostra isso de maneira muito clara. Se o objetivo fosse aumentar a venda, o cara ia dizer, poxa, mas que ideia genial, você vamos entregou vender. De bandeja para ele, que é uma maravilha. Mas o objetivo dele não é esse. O objetivo dele... Por que ele não topou? Porque isso, do ponto de vista de marketing, de branding para ele, ia ser muito ruim, porque ia prejudicar o posicionamento dele como marca premium. E ele não estava ali muito preocupado com o volume de venda. O objetivo dele na relação com o Flamengo era posicionamento de marketing, é diferente de comercial, são duas coisas diferentes. E o povo sempre, né? O povo sempre se lasca no fim do dia, então, né? Foi isso que aconteceu. Camisas, venderam 200 mil. Isso é uma boa introdução para a história da Olympics, porque quando chega a Olympics, por que a Olympics é totalmente diferente e foi totalmente diferente? Porque a Olympics era uma marca de uma empresa brasileira, o Grupo Vocabras, enorme. Sim. Naquela época já faturava bilhões de reais. Reebok também, já dentro do... Reebok era licenciada, né? Enfim. Então, assim, não era uma empresa pequena, não era uma empresa comparável a um grupo mundial como a Nike. Mas no Brasil, eu me lembro sempre das palavras do
Pedro Grendene, né? Eles são donos da Grendene. Pedro Grendene, quando a gente fechou o contrato, a gente fez um almoço que estava eu e o presidente Márcio Braga, em que ele virou para o Márcio e falou assim: presidente, eu queria dizer finalmente para o senhor o seguinte, eu não consigo competir com a Nike na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, porque eu vendo muito para a China, mas eu não tenho lá relevância como marca. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte: aqui no Brasil eles não ganham de mim. Aqui eu faço melhor que eles. E é aqui que está o seu torcedor, o seu cliente. E, de fato, a lógica, e por isso funcionou tão bem, a gente, pela primeira vez, infelizmente, primeira e única vez, a gente teve um fornecedor de material do Flamengo que tinha o mesmo objetivo do clube: vender o máximo possível. O marketing era uma coisa acessória. Era importante para a marca Olímpicos estar associada ao Flamengo? Era. Mas os caras precisavam vender para poder pagar o contrato. Então, assim, a gente tinha a camisa do Flamengo vendendo na de Santini, que é sapataria. Eles pegaram a rede de distribuição da marca Olímpicos. A Olímpicos, na época, chegou a ter 60%, quase 70% do mercado brasileiro de tênis. A gente não tem muito essa noção, porque o tênis olímpico é mais popular. Sim. Mas, em termos de volume, a cada 10 tênis, 6 eram vendidos. 10 tênis vendidos no Brasil, 6 eram olímpicos. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram a rede de distribuição desses 60% de tênis no Brasil e meteram um Flamengo vendendo. Então, a gente saiu de um sistema de distribuição que tinha na Nike, na época, de cerca de 2.000, 2.500 pontos de venda no Brasil, para mais de 15 mil com a Olímpicos. Aí fica fácil entender por que você sai de 250 mil peças para 1.200.000 em 6 meses. Claro, ajudou o Flamengo a ser campeão brasileiro depois enfim, só potencializou ainda mais. Mas passou a ter produto para vender no Brasil inteiro e sem faltar. E com outro detalhe, com uma velocidade de desenvolvimento de novos produtos enorme. Com as grandes fabricantes do mundo, você leva para provar uma coisa, uma máquina, você leva 6 meses, 8 meses, 9 meses para aprovar um produto. Na Olímpicos eu aprovava um produto novo, vamos fazer uma camisa comemorativa de sei lá o que for, em uma semana estava na loja. Você vê a gente lá no clube, né? A gente votou recentemente o uniforme de 2023, ou seja, né, um ano. Eu lembro que, inclusive, é até um bom convidado, que é o Fábio Lopes, ele que fez vamos dizer assim, um rebrand, né? Agora o moderno, ele redesenhou, modernizou os escudos do Flamengo. E ele estava contando que quase não é lançado em 2018 justamente por conta disso, porque as camisas já tinham sido aprovadas. A Adidas, ela tem ela precisa, segundo ela, né, de um tempo muito grande, né, para poder produzir. Mas eu queria voltar um pouquinho na Nike. Eu lembro de uma matéria, e eu te confesso que, acho que não lembro qual foi o jornal, mas assim, que me deu muita vergonha na época. Eu não esqueço até hoje. Era uma foto do Toró treinando, ele com material de treino. E mostrava ali, porque eles deram um zoom, né? O uniforme puído. Aí falava assim, olha, o Flamengo... porque fazia parte do contrato, o Flamengo reutilizava, não é como hoje. Acho que a roupa que o Gabigol usa no treino, talvez não seja, pode ser que seja reaproveitado algumas vezes, mas não era como a Nike. Eu sei que a Nike dava ali o Flamengo, né, uma quantidade e tinha que ser reutilizado. E o Toró treinando com uma roupa poída. Isso deve ter aí, até na internet aí. E aí, a minha pergunta é o seguinte, você colocou aqui que um dos pontos para Olímpicos foi justamente essa questão da distribuição e da fabricação. Primeiro porque a Olímpicos tem, a Vulcabras tem fábricas no Brasil. Sim. Então, porra, você chegar aqui, é própria. Então, se você chegar, vai fabricar na Alemanha, aí da Adidas, aí vem pro Brasil que vai fazer, colocar... Não, era tudo feito no Brasil. Tinha a questão da distribuição. Eu lembro de 2011, o Flamengo lançou a camisa. Eu acordei e falei, vou lá em Alcântara, morava em São Gonçalo, vou lá em Alcântara, morava em Vista Alegre, comprar a camisa. Fui na Kik Calçados, pô. A Nike e mais, camisa em conta, né? Porque a Nike era 200 e pouco reais na época que o salário mínimo era 100. A camisa da Nike era quase o dobro. Mas eu queria que você falasse um pouco dos bastidores ali da Nike na questão de distribuição, não só para o consumo do torcedor, mas também para o elenco profissional. E aquela
aquele lance de 2008, tem a foto icônica, aquela foto é histórica, você tá ali com a camisa que era o modelo de 2008. Os três interrogações? 3 interrogações, se contar os clássico. Bastidores daquele contrato, né? Porque o Flamengo acabou... Você lançou antes, aí tinha aquele lance das 3 interrogações e não pôde usar. Como é que ficou todo esse imbróglio? Se teve também, além de tudo que você já falou, mais descontentamentos com relação à Nike. A gente tinha um problema de fornecimento mesmo, inclusive para o time. E, assim, esse caso aí, a gente teve diversos problemas de falta de material, né? Existia uma grande problema. O material da Nike, ou da Adidas, ou da Puma, ele não é fabricado fora do Brasil, ele é fabricado no Brasil. Na verdade, essas marcas, elas não têm fábricas próprias. O modelo de negócio deles é terceirizar a produção, né? Elas focam no marketing e no desenvolvimento de produto. A parte de fabricação é terceirizada, né? E aí o problema é que assim, o fabricante aqui, ele tinha que fabricar Flamengo, tinha que fabricar outras coisas, todo o restante da linha da Nike de futebol e não relacionado a futebol também era fabricado aqui, então você não tinha nenhuma prioridade, você era encaixado ali numa quantidade pequena dentro de uma das fábricas, etc. O que fez muita diferença na Olímpicos é que a Vulcabras tinha acabado de inaugurar uma fábrica no interior da Bahia e ela bloqueou metade da fábrica para o Flamengo. Então, assim, o acordo que a gente fez foi o seguinte: tendo que produzir ou não tendo que produzir, metade da fábrica fica parada para produzir Flamengo. Se eu precisar produzir de uma hora para outra uma quantidade enorme de produto, eu produzo. Então, assim, isso não... muito legal. Como é que funciona? Por que funcionava? Primeiro, rapidez para desenvolver produto, porque quando você vai desenvolver com uma Nike ou com a Adidas, esse produto da Nike é desenvolvido em Beaverton, no Oregon, onde fica a sede da Nike. O time local, pode ser que tenha mudado muito em 10 anos, eu não acredito. O time local aqui, o pessoal aqui, eles são só representantes da marca, eles não desenvolvem absolutamente nada. É um gringo sentado lá no Oregon que vai fazer esse desenvolvimento, ele centraliza isso tudo. Então, qualquer coisa que você peça tem que entrar no pipeline, lá na lista gigantesca de coisas, onde na tua frente tem um monte de... Tem o Barcelona, tem o Arsenal, tem o Manchester United, tem o Paris Saint-Germain e por aí vai. Na Olímpicos, eu falava diretamente com o cara que era o chefe eu tive uma ideia, eu pegava o telefone e ligava pro cara que era o desenvolvedor, o chefe da equipe de design e tudo, e falava, fulano, cara, tive uma ideia aqui do cacete, pensa aí, me manda um primeiro... E o cara me mandava no dia seguinte. Então, a história de que isso fica pronto em uma semana, chegava na loja em uma semana. No processo, inclusive, judicial, porque esse troço foi para um tribunal arbitral, né? Em São Paulo, né? Eu fui depor no processo entre a Nike e o Flamengo. Tem uma passagem, inclusive, engraçada, a gente chamou o cara que era o gerente de marketing do São Paulo Futebol Clube, porque a Vulcabras era licenciada no Brasil da marca Reebok, que era independente naquela época, e a Reebok era totalmente operacionalizada aqui por eles, né? Então a gente chamou um representante de outro clube para dar o depoimento de como é que era o atendimento deles. E essa pessoa foi lá corajosamente depor no processo do Flamengo. E a gente tinha dito que o tempo, a partir do momento que a gente tinha ideia de um produto novo até chegar na loja, era uma semana. O pessoal da Nike tinha dito que era impossível tecnicamente, que isso demorava pelo menos 3 meses para ser feito, e aí deram uma série de justificativas técnicas e etc. E o árbitro, que não é um juiz, é um tribunal arbitral, é um pouco diferente. O árbitro, então, na hora do depoimento dessa pessoa do São Paulo, perguntou... o São Paulo tinha sido campeão naquela época áurea do São Paulo. E aí ele perguntou do exemplo da camisa do Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim. Uma camisa comemorativa de título, que é um negócio que você tem que fazer em cima da hora. Claro, enfim.
Com risco de não usar, né? De não usar. E aí, e aí ele perguntou assim, quanto tempo levou para vocês aprovarem design e chegar na loja? E ele falou, levou 5 dias. Caramba. Eu me lembro até hoje o silêncio que ficou no tribunal arbitral. Então a gente tinha muita dificuldade com material. E acho assim que foi um quebra, não sei se te respondi tudo que você me perguntou, mas foi uma quebra de paradigma importante para o Flamengo, que eu sinto muita falta hoje em outras coisas, outros projetos de marketing no clube, que a gente pensou num produto que fosse para os 42 milhões de consumidores e não para uma pequena minoria, porque o produto da Nike era um produto para uma pequena minoria de torcedor que vai no shopping center onde tem a loja premium da Nike, que pode pagar os R$250 na camisa. Esse cara é que é impactado por esse tipo de produto. O produto da Olímpicos era um produto para o sujeito comprar na sapataria, no Crato, no Ceará, no interior lá, e comprar a camisa oficial do Flamengo. Eu saía de um mercado de 1 milhão de pessoas para um mercado de 40 milhões de pessoas. Essa filosofia, ela hoje não existe no Flamengo. Tudo que você acha da parceria atual Flamengo e Adidas? As pessoas me perguntam se eu fui favorável à renovação e à entrada, né? Enfim, quando não tem alternativa, a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? A Olímpicos depois entrou em uma situação complicada, que não tinha nada a ver com futebol, relacionada ao mercado de calçado de tênis na China, onde eles perderam o mercado, precisou se ausentar do futebol. Aí esse modelo deixou de estar disponível para a gente fazer. Eu acho que a gente tem um modelo hoje muito parecido com o que a gente tinha com a Nike. Hoje, certamente, você tem uma distribuição melhor, porque você tem as lojas oficiais do Flamengo, que é algo que a gente não tinha em quantidade naquela época. E você tem a venda online hoje, é um negócio muito relevante, o que naquela época, naquela fase de desenvolvimento da internet e de e-commerce ainda não era. Então você tem um canal hoje muito melhor, então a gente tem volumes melhores, mas eu acho que poderia ser muito melhor se a gente tivesse uma distribuição novamente mais popular, um foco na venda e não no marketing, enfim, podia estar melhor, porque o mercado mudou, mas podia estar muito melhor do que está. Você acredita em marca própria? Então, qual o problema da marca? Eu acredito em marca própria dependendo da situação, né? Então, certamente eu acredito em marca própria para o Ceará, para o Fortaleza, talvez para o Bahia, porque qual o grande problema da marca própria, né? A fabricação, ela pode ser terceirizada. A própria Nike, a própria Adidas terceirizam a fabricação. A divulgação hoje, com os canais de internet, também pode ser feita. O grande problema que a gente tem hoje é a distribuição desse negócio, porque as redes de distribuição, você não consegue terceirizar. Você teria que construir acordos pontualmente, fecha um acordo com a Centauro, fecha um acordo com outras, enfim. Só que esse processo de construção, ele não é do dia para a noite, ele leva um tempo para você montar. Quem trabalha com distribuição sabe disso, né? Montar uma rede de distribuição de produto é um processo longo, enfim. Então, você imagina um clube do tamanho do Flamengo conseguir criar uma estrutura como essa. É impossível? Não é impossível, mas é um processo demorado, longo e principalmente que requer que o clube traga para dentro do seu departamento de marketing uma série de tarefas que hoje são desempenhadas pelo parceiro. Negociar, por exemplo, acabei de falar, negociar a rede de distribuição, negociar canais de promoção de comunicação, negociar com os canais de distribuição que tipo de ação de ativação no ponto de venda você vai fazer. Tudo isso hoje o clube licencia e entrega para o parceiro, não faz. Ele teria que mudar a maneira de trabalhar e trazer isso para dentro do clube, o que significa fazer um investimento, trazer gente sênior para fazer, porque senão vai dar problema,
é um investimento que você faz para ganhar mais no futuro. E hoje a gente não tem essa mentalidade no Flamengo, na verdade não tem no futebol brasileiro, né, de investir nos seus departamentos de marketing. Eu queria voltar lá no imbróglio Nike e Olímpicos, porque a gente teve... A gente tem várias polêmicas ainda, Túlio. Olha a hora, parceiro. Não, porque teve aquele... O que pegou ali na questão do contrato, porque pra você tomar a coragem primeiro de, tipo assim, vou anunciar aqui, tanto que tem aquela questão da foto que a gente tava falando, e também tem uma história de bastidor que você poderia contar, que isso eu vi noticiado na época, que quando a Nike lança a última camisa, que ela acabou virando icônica, né? Hoje ela é muito lembrada até do X, apesar de que do X a gente acabou conquistando com a Olímpicos. Que foi a estreia do Adriano e tal. E aí, quando o Flamengo estreou aquela camisa, lista fina, né? Acho que foi um dos poucos modelos, talvez, que a Nike tenha feito de lista fina no Flamengo. E pra mim, acho que foi um dos mais bonitos até. E aí, o Kleber Leite parece que tinha mandado, falou, não... Vamos voltar com a camisa antiga, que era aquela camisa com lista grossa, porque essa camisa remete, tem um conceito dos anos 70, os anos 70 a gente não ganhou nada, né? Não sei se isso é verdade. E tipo assim, o que você... Pô, você falou assim, eu posso aqui anunciar Olímpicos e acabou. Vou anunciar aqui mesmo com os 3 aros, né? Com as interrogações. E o que pegou que vocês acabaram sendo obrigados de novo a ter que usar Nike até o final do contrato? A gente decidiu fazer anunciar, fechar o contrato e anunciar o contrato para forçar exatamente algum tipo de acordo. Porque antes nós estivemos em São Paulo, procuramos a Nike perguntando quanto a Nike gostaria que a gente pagasse de multa para adiantar o fim do contrato em um ano. E eles não aceitaram. A gente queria pagar a multa para sair. E não houve um interesse na época da Nike em fazer isso. E a gente, então, nós decidimos romper unilateralmente. Sabíamos que isso provavelmente ia judicializar. E que a gente ia ter aí esse problema. Qual era o X do problema? Que é um problema que ocorre muito em contratos de marketing, que é a questão do direito de preferência, né? Então, eu sou uma marca, eu tenho um contrato com você, que dura 4 anos, digamos assim, e fica estabelecido que, primeiro, no contrato, você não pode conversar com nenhum concorrente para ouvir proposta, ou pelo menos até X meses antes do fim do contrato, mas principalmente que se qualquer proposta que você tiver, você tem que trazer para mim e me dar um prazo aí de 30 dias para eu cobrir igualar a tua proposta. Se eu igualar a tua proposta, você é obrigado a recusar a proposta do terceiro. Qual o efeito prático disso? O Flamengo tinha isso com a Nike, tinha isso com a Petrobras também, que era o patrocinador da época. Qual o efeito prático disso do ponto de vista do clube, né? Ninguém te faz proposta. Assim, porque ninguém quer fazer papel de escada para você aumentar o valor e depois chegar para o cara e falar, desculpa, aquela proposta que você fez não vai rolar porque os caras igualaram. Então, ninguém quer se expor a fazer isso. Então, eu, particularmente, sou francamente contra ao direito de preferência, exatamente porque o direito de preferência espanta completamente qualquer concorrente que queira participar do processo, né? Eu acho isso lesivo ao clube e é um grande problema. Mas a gente tinha. Então, a estratégia foi apresentar o contrato, eles entraram na justiça, o contrato tinha um instrumento de arbitragem, não é justiça comum, é uma arbitragem, vale a pena a gente aprofundar isso aqui, porque é um tema... Arbitragem é sempre ruim. Se for paulista, então... Brincadeira. Que os caras pegam 3 árbitros que não são juízes, e esses árbitros, que são pessoas com destaque profissional, etc e tal, eles então ouvem as duas partes e tomam uma decisão. Então, eles chamaram a arbitragem e o contrato voltou a valer enquanto a arbitragem estava rodando. E a gente, então, o que a gente fez foi a gente criou uma espécie de caderno de encargos detalhando todas as condições. Não pode faltar material
por mais de 24 horas, senão o contrato está rescindido. Todos os problemas que a gente tinha, a gente colocou no papel e colocou gatilhos de rescisão unilateral para quem quisesse vir. E aí, eventualmente, eu acho que chegaram à conclusão de que não valia a pena e de que ia ter problemas. E aí propuseram, então, um acordo onde a gente levaria o contrato, faltava mais, sei lá, 8 meses, até o final, e depois haveria a rescisão amigável do contrato. Quando ele se encerrasse, não ia ser renovado. Muito bem. Túlio, vamos entrar nas polêmicas? Você quer entrar nas polêmicas? Eu quero bastante. Sabe por quê? Eu quero também o like da galera, é muito importante, né, produção? Deixa o seu Leandro like. Martins mandou avisar que é pra deixar o like, se inscrever aqui no Coluna do Fla, o canal do Pode Fla e da melhor transmissão rubro-negra também, né, Túlio? Transmissão rubro-negra. Ricardo, por que você quer ser presidente do Flamengo? Ah, rapaz, essa é uma ótima pergunta. Na lata, eu vou responder a mesma coisa que eu respondi durante a campanha. Quem disse que eu quero ser presidente do Flamengo? Você se candidatou, Ricardo. Isso são duas coisas diferentes. Eu sou candidato da chapa branca, Flamengo Sem Fronteira. Eu não tenho nenhum interesse. Se precisar, se for absolutamente essencial, eu seria. Se fosse necessário, me criaria um problema enorme. Primeiro porque eu não sou rico. Eu preciso trabalhar para pagar minhas contas, né? Ainda tenho filhos pequenos. Tenho um filho de 16, 2 de 13 anos para acabar de criar. Então, assim, eu não seria o típico presidente do Flamengo que já está com a vida resolvida, enfim, os filhos estão crescidos. Então, para mim, seria um grande problema. Se fosse necessário, a gente seguraria essa como um problema, mas seguraria. Mas nunca teve interesse, nunca foi um sonho meu. Tanto que os meus amigos antigos de Flamengo ligaram para mim quando... Que surpresa é essa, rapaz? Como assim? Conheço você há 15 anos, você nunca disse que você tinha o objetivo de ser presidente do Flamengo. E aí eu respondi, porque eu nunca tive o objetivo de ser presidente do Flamengo. Nada contra quem tenha, tá? Isso eu sempre falo. Legítimo. É legítimo, e eu conheço pessoas ótimas que têm esse sonho de um dia ser presidente do Flamengo. Túlio Rodrigues, inclusive. Não, eu não. Brincadeira. Tem gente que sonha em pular de paraquedas, tem gente que sonha em escalar o Monte Everest, enfim. Eu não vejo nada de errado o cara querer ser presidente do Flamengo, só não é um objetivo meu, pessoal. Eu tenho outros objetivos, não esse. Então por quê? Porque a gente chegou à conclusão naquele momento, enquanto grupo, que a gente não, nas eleições, a gente não seria representado no que a gente acreditava por nenhum dos candidatos, tá? Daqueles que se apresentavam naquele momento. Ninguém iria defender as bandeiras nas quais a gente acredita, que são basicamente 3 grandes bandeiras, né? A primeira, a ampliação do quadro social. Essa é a primeira. A gente tem um quadro social ampliado que reflita a grandeza da nação rubro-negra no quadro associativo do Flamengo. Tem o número de sócios do Bayern, do Barcelona, do Benfica. Cara, podia ter até mais do que isso, né? Mais do que isso. A gente está vivendo um momento onde, em tese, as pessoas podem votar online, onde, em tese, elas podem ter uma vida política, o cara pode ter... A gente já tem a tecnologia para isso, hoje já é possível, o desejo político é outra coisa. Para o sujeito participar da vida política do Flamengo morando em Fortaleza. Não há por que não, né? Então, a tecnologia já permite isso. Então, esse é o primeiro pilar, vamos dizer assim, primeira bandeira. Em especial, abrir o clube para o off-Rio, né? Para o rubro-negro, que não é aqui do Rio de Janeiro. A segunda... a gente ter uma gestão absolutamente profissional. Assim, ao mesmo tempo que eu abro o clube e aumento o quadro social político, eu isolo o quadro social político, o voluntário, da administração do clube no dia a dia. Essa nossa bandeira, essa administração é inteiramente, incondicionalmente entregue a um time de profissionais e a gente tem a menor ingerência possível no dia a dia dos voluntários nessa gestão. O papel do voluntário, no caso do conselho diretor, na nossa visão, é simplesmente
fazer o planejamento de longo prazo, contratar o executivo, CEO principal que vai implementar, é um conselho de empresa, né? Um conselho de administração nos moldes do que o conselho de administração da Petrobras, que o Landim ia presidir, exatamente, né? Ele podia ser presidente do conselho de administração da Petrobras, seria presidente do conselho de administração do Flamengo, cujo papel é esse: estabelecer o planejamento de longo prazo, onde eu quero chegar, quais são as metas, né? Contrata-se um executivo no mercado que tem o perfil para tirar isso do papel e transformar em realidade, estabelece-se as metas trimestrais, semestrais, enfim, isso aí faz parte do planejamento. E você acompanha a execução dessa meta. Vem cá, amigo, que cada 3 meses, 6 meses a gente faz uma reunião aqui. Vem cá, a meta esse ano, nesse trimestre, era a gente ter atingido isso e isso. Por que não atingiu? E aí, bonitão? Atingiu, ganha bônus, como é no mundo corporativo. Não atingiu, troca o executivo por outro. Mas nunca meter a mão na gestão do dia a dia. E aí entra a terceiro pilar, que é fundamental, porque os dois o primeiro e o segundo são incompatíveis, que é o que a gente chama de uma estrutura de governança. O que é a estrutura de governança? A analogia que eu sempre penso é o seguinte: imagina uma bola, como se fosse uma cebola, onde você tem uma bola que é o núcleo, que é a gestão profissional, e você tem a parte externa, que é o corpo associativo do Flamengo. Para não ter a fricção entre um e outro, você precisa ter uma camada separando os dois. Essa camada é a estrutura de governança, que é as regras que são estabelecidas no estatuto do clube, que dizem que não pode haver interferência, que você pode ser presidente do Flamengo, mas você não pode ultrapassar essa barreira e ir lá assediar o profissional. Então, essas são as nossas 3 bandeiras. E a gente acha que no dia... Isso desagrada muita gente, né? Mas enfim, na minha opinião, agrada o Flamengo, que é o mais importante. Exato. Então, a gente tinha essas 3 bandeiras na nossa visão do que seria o Flamengo, e a gente não viu ninguém realmente defendendo isso como a gente esperava que fosse defendido. O Flamengo Sem Fronteiras não foi criado originalmente para ser um grupo de oposição. Ele foi criado como um grupo para defender essas 3 bandeiras, ponto. Se a situação adotasse medidas na direção dessas 3 medidas, a gente ia até o primeiro lá, até hoje, inclusive. A gente seria um dos primeiros a estar lá na frente batendo palma. Senão, a gente iria contestar, mas não tinha um objetivo específico, né? Como a gente não viu ninguém na campanha assumindo essa plataforma, a gente entendeu que a gente precisaria de uma campanha, de um candidato próprio, para ir lá na frente, defender essas bandeiras e apontar que o rei estava nu, né? E a gente fez isso. Não sei se todo mundo... coisa de quem é mais velho, né? Se todo mundo conhece a fábula do rei nu, né? Que era a história do rei que tinha um vigarista que fez uma roupa com tecido com fio invisível, né? Que era um vigarista, pegou o dinheiro e fugiu, e o rei saiu na rua sem roupa nenhuma, e uma criança inocente levantou dele. O rei tá sem roupa, e aí todo mundo que tinha visto que ele estava sem roupa teve coragem de apontar. Só que ninguém apontava no início do ano passado que o rei estava nu. Como é que ia apontar que o rei estava nu? O clube estava se classificando mais uma vez para uma final de Libertadores, né? Sim. Agora é fácil levantar o dedo e falar, mas lá atrás, dizer que estava errado e que ia dar ruim e botar por escrito isso num PDG. No nosso primeiro capítulo do PDG fala das mudanças no futebol mundial, nas dificuldades que um gigante associativo como o Flamengo, que é o Barcelona, está vivendo, passando em ter que competir com clubes que vivem do dinheiro do mundo árabe, como o PSG e o City. E que isso está mudando a face do futebol na Europa, e a Europa, como é um mercado um pouco mais adiantado que o nosso, é uma maneira de você ver o futuro. Pouca coisa. A Europa tá a gente consegue ver o futuro. Se a gente olha o que está acontecendo na Europa, a gente tem uma boa ideia do que vai acontecer aqui.
E a gente fez a projeção de que esse problema ia acontecer aqui, que se a gente não se preparasse com uma gestão profissional, a gente ia perder esse espaço que a gente tinha conquistado ao longo, depois de tanto problema, desde 2013, trabalhando para conseguir, a gente ia perder isso. E aí a gente foi chamado de lunático, de exagerado, porque a gente projetou que ao longo dos próximos 3 anos isso ia acontecer. Passou 6 meses e a gente tem o Red Bull ampliando. O Red Bull foi quem mais gastou em contratação no futebol brasileiro ano passado. Saiu no relatório agora da Chip. Já é o maior investidor. Eu achei que isso ia levar algum tempo. Lá o meu amigo Thiago Escuro, que foi meu colega de trabalho quando eu saí do Flamengo lá na Brunoro Sport Business, que é o CEO do... achei que o business plan dele ia demorar um pouquinho mais, que os alemães iam esperar um pouquinho. Mas os caras já foram os maiores investidores no ano passado. O que você acha que vai acontecer com o dinheiro em euro daqui para frente? Tá aí as SAFs, tá aí o Textor no Botafogo, tá aí a 777 no Vasco, tá aí o Manchester City praticamente comprando o Bahia. São 3 interrogações ainda na minha cabeça. Mas o Grupo City não e tá comprando o Bahia. Verdade. Então, o que a gente tinha previsto, pelo jeito a gente foi conservador e não alarmista, né? Porque o que a gente disse que ia acontecer ao longo de 3 anos, em 6 meses a gente já tem uma revolução. Eu sempre uso a mesma analogia para explicar o problema do Flamengo. O Flamengo é o Tiranossauro Rex no último dia antes da porcaria do asteroide. O asteroide está ali, está descendo, o Tiranossauro Rex está cagando e andando e está achando, mas eu sou o rei do pedaço aqui. É só fazer analogia com aquele filme, né? Não olhe para cima. Não, exatamente. O asteroide está caindo, vai estar lá a diretoria. Não olhe para cima, isso é mentira. Ricardo tá mentindo, o asteroide está caindo. Não olhe para cima. Então, assim, esse ecossistema do futebol brasileiro, aonde o Flamengo está no topo da pirâmide alimentar, vamos dizer assim, esse ecossistema está morto, ele é moribundo, ele vai desaparecer. A gente vai ter gente trazendo dinheiro de fora desse ecossistema. Não adianta nada você ter 42 milhões de torcedores, 45, 50 milhões de torcedores. Se você tiver uma gestão que não é profissional e que não performa no máximo possível, você não vai conseguir competir com um clube que traz dinheiro em euro do seu controlador que fica na Europa. Não vai conseguir competir em investimento. É muita pretensão, muita arrogância, né? É muita arrogância e, assim, investimento é resultado a médio e longo prazo. Então, se você não consegue se manter competitivo no sentido de continuar investindo mais, ou pelo menos no mesmo patamar que os outros, eventualmente você vai ficar para trás. Então, assim, esse era o momento que a gente deveria ter entendido o que está acontecendo. Gente, não é uma questão de gostar ou não gostar. Eu não queria. Eu acho que a gente tem que ter os voluntários aqui trabalhando. Eu sempre digo isso para os meus amigos. Eu tenho grandes amigos que são grandes rubro-negros e que, por medo ou por desconhecimento do mercado, ainda acham que a gente pode continuar com o mesmo modelo. E eu digo, gente, o mundo mudou. O futebol hoje não é mais o futebol que a gente conheceu há 5 anos atrás. Mudou a lógica econômica. A gente pode gostar, a gente pode não gostar. O que a gente não pode é ignorar, porque senão nós vamos ficar para trás. Não há nada que a gente possa fazer. Ou a gente se adapta à realidade e trabalha dentro dessa realidade, ou essa realidade vai nos esmagar, que é o que vai acontecer se a gente não se preparar. E eu estou fazendo esse alerta desde o ano passado, e essa é a razão pela qual a gente lançou a candidatura, para poder ter a visibilidade, levantar o dedo assim e falar, gente, olha, tá vendo aquela bola de fogo ali que está descendo? Aquilo ali é um negócio chamado asteroide. Vai cair, vai bater aqui, não há nada que a gente possa fazer. O que a gente tem que agora é olhar para o lado, ver como a gente se protege. E não adianta nada, botar a cabeça no chão e fazer de conta que não exista, não vai fazer desaparecer. Só para contextualizar o pessoal, quando você fala assim, nós, o Flamengo Sem Fronteiras, o Flamengo Sem Fronteiras é um grupo, é o grupo político do Ricardo, que foi fundado em 2020, né, Ricardo? 2020 ou 2019? Foi fundado em 2019, na verdade 19, né? o grupo não é meu, tá? O grupo é anterior a mim. Não, inclusive já fica aqui, né? A gente pode trazer em outra oportunidade o Flamengo Sem Fronteiras para contar a história do grupo. E o Flamengo Sem Fronteiras
Bernardo Marques seria Bernardo um ótimo... Marques, fera, inclusive, né? Encontrei com Tá ele convidado, recentemente. só para deixar claro, não só o Flamengo Sem Fronteiras, Não, mas os todos os outros grupos, sim, também com estão mais certeza. que convidados e terão espaço aqui Sim, no com Coluna e no certeza. Pode Falar. Mas o Flamengo Sem Fronteiras foi. Vocês, né, no caso, o grupo foi fundado. Era um grupo apoiador da gestão, e todo mundo tava falando recentemente do Fla-Fut, mas vocês foram os primeiros a. Como é que eu posso colocar aqui? A desembarcar ali daquela coalizão de grupos, né? E isso partiu da questão do Off-Ri, né? Vocês apresentaram, você pode até contar essa história do Off-Ri, que vocês apresentaram uma emenda, essa emenda foi. Como é que eu vou colocar? Não, tem uma história ainda mais complicada que essa equivocada, anterior. ela foi feita, sei lá, de forma equivocada, que acabou virando também Você pode explicar melhor? Teve aumento, teve toda uma situação? Então, a gente não era um grupo de situação, e não era de oposição. A gente não foi criado para fazer oposição à gestão do Rodolfo Landim, enfim. Eu, particularmente, tenho nada contra, nem conheço. Cumprimentei 2 ou 3 vezes, enfim. Não tenho problemas pessoais com ninguém. E como eu voltei para a política do Flamengo recentemente, não deu nem tempo de eu ter problema com ninguém. A gente resolveu, estamos falando do auge da pandemia, tá? Naquele momento em que ninguém podia se reunir fisicamente. Eu fiz uma apresentação do grupo, das bandeiras do grupo, essas que eu estou falando aqui, mas da valorização do voto à distância, da valorização do sócio off-Rio, do reconhecimento do sócio... Inclusive era a pauta da campanha do Landim em 2018. Do reconhecimento do off-Rio no estatuto, etc. E tal. E a gente começou a fazer apresentações por Zoom para algumas personalidades rubro-negras, onde a gente tinha lá 5 ou 6 membros do grupo, que eram da executiva do grupo, a gente chamava uma personalidade do clube. Sim, quem? Então, a gente só fizemos 2, no auge da pandemia. A gente fez uma primeira com o Rubem Osta, que é o cara que foi um dos... Da Visa, né? Da Visa, que foi um dos criadores lá da chapa lá atrás, ele gostou muito, elogiou, etc demais, e tal. Inclusive. E aí a gente fez uma segunda com o BAP. Que disse pra gente que teria 40 minutos para nos atender, acabou ficando com a gente 2 horas e meia. E a gente explicou o modelo, do que era, fiz a apresentação, mostrei a fundamentação, mostrei os dados do Bayern de Munique, que mostra que com o crescimento dos... Lá não é embaixada, eles chamam supporters groups, que são os clubes de supporters no mundo inteiro, como o valor da marca do Bayern subiu em paralelo com a quantidade de supporters groups. Fiz uma apresentação bastante fundamentada, detalhada. Eu sou meio chato, eu venho do mercado financeiro, venho de consultoria. Então, assim, todas as coisas que eu defendo, tudo, eu vou buscar fonte e fundamentação para mostrar que não é da minha cabeça, que isso vem... de exatas, né? Vem do que está acontecendo. Não sou eu que tive um insight, é porque o mercado se comporta dessa forma. E aí, no final, ele elogiou muito a apresentação, disse que concordava com 99% do que estava ali e que podia contar com o apoio dele para o Off-Rio, para não sei o que lá. E uma semana depois, a gente foi surpreendido por aquele aumento pornográfico do sócio Off-Rio. E aí a gente... 60%. A gente entendeu, então, que não havia, a partir daquele momento, não havia como a gente apoiar dali para frente a gestão. E aí a proposta do Bernardo, né, protocolada pelo Bernardo, para a gente incluir o sócio Off-Rio no estatuto do clube, ela foi completamente desfigurada dentro da comissão de estatuto do clube, se colocou coisas que a gente nunca... não estava na proposta original, limite, uma série de questões. E é isso, o resto da história vocês conhecem e acompanharam. E aí vocês apresentaram além, né, você estava falando sobre tudo, sobre aquela questão da profissionalização, vocês transformaram praticamente essa parte do PDG em proposta, né, que foi enviada ao clube. Depois você pode até falar se houve resposta, assim como também vocês participaram agora recentemente da campanha, né, 1000 são vocês, nós somos milhões, porque eles pegaram aquela proposta inicial de formalizar o Off-Rio e transformaram primeiro uma limitação que era pior, não era nem 1000, acho que era 600 pessoas. A coisa teve primeiro uma repercussão interna no debate, eles aumentaram, vamos ser generosos, vamos aumentar para 1000. E aí veio essa campanha, né, que teve o grupo o Soflá, teve o Flamengo Frente Flamengo Maior, que é o grupo do Walter Monteiro,
Flamengo da Gente, Marion Kaplan também participando. Conseguiu-se as assinaturas, né? Ali necessárias, até pra galera entender, porque quando você consegue ali. É como para abrir uma CPI. Quando você consegue as assinaturas necessárias, né? É um instrumento da minoria lá no Flamengo. E você consegue com que o conselho ele fica obrigado a pautar, né, a tua proposta ali no conselho deliberativo. Vai passar pelos ritos, comissão de estatuto e tal. Como é que tá essa situação agora que vocês querem apresentar uma proposta para retirar essa limitação do Off-Rio? Né? Como é que tá? Você já protocolou? Já tiveram alguma resposta? Sabe se já tá cumprindo, né? O Alcides já tá cumprindo os trâmites estatutários para essa proposta, para cair essa limitação do Off-Rio? Não, ainda não temos um feedback. Ela foi protocolada, se eu não me engano, já. Mas a gente ainda não teve um feedback em relação a essa proposta, pelo menos não oficial. O que eu vi pela imprensa, enfim, são diversas personalidades hoje da situação, pessoas importantes dentro do clube, dando apoio à retirada dessa limitação. A gente viu o Dunch inclusive falou que vai votar nessa proposta, né? Então ele fez um compromisso público, né, de votar nessa proposta. Acho bom, acho que as pessoas têm direito de mudar de ideias, de repensar as suas opiniões. Eu vejo gente ironizando e tudo. Eu sinceramente, cara, eu acho que, assim, que é muito ruim, não ajuda nada, não contribui nada no quadro político do Flamengo, a gente partir para essa situação de eu contra eles, né? A favor, contra o Flamengo, porque não é verdade. Eu acabei de falar aqui que eu tenho amigos dentro do Flamengo, queridos, que são grandes rubro-negros, tão ou mais do que eu, e que pensam diferente de mim em relação a algumas coisas, ou porque são mais velhos e a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil a gente entender que o mundo muda e que, enfim, aquilo que funcionava antes não necessariamente vai funcionar para sempre, ou porque tem medo da mudança. O que vai acontecer se a gente abrir aqui o clube vai ser invadido por um monte de gente, vai aparecer um milionário, vai comprar 500 mil títulos do Flamengo e vai mandar vai ser invadido por um monte de pobre, né? No Flamengo. As pessoas têm esses medos e têm essas teorias de conspiração que rodam dentro do clube desde... De fato, nunca aconteceu, sempre, né? Nem tem como acontecer. Você imagina o que é alguém comprar 5 mil títulos de sócio proprietário. É bom lembrar que, assim, isso aqui o Flamengo não é um condomínio. Você compra um apartamento e no dia seguinte você está votando para síndico. Você precisa de anos de vida associativa ininterrupta para votar. Imagina você tem que comprar isso e ia ficar absolutamente óbvio que alguém está comprando os títulos de sócio e aí você ia poder tomar as medidas. Então, isso é relativamente fácil de resolver. É só estabelecer medidas de dispositivos de barreira que você impede isso de acontecer. Eles usavam esse argumento pro Off-Rio. E você vê, né, o Off-Rio tem, sei lá, ele foi lançado em 95 pelo Kleber Leite lá, aquele lance do Romário e tal. 27 anos, né? 27 anos. Antes era muito mais barato, né? Tipo, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. A justificativa agora é que com a eventual voto à distância, que a gente está aguardando para saber. Inclusive, você acredita que o aumento, toda essa resistência foi por conta dessa lei que foi, da alteração da Lei Pelé? Isso acontece logo depois da Lei Pelé e da eleição no Vasco, que aconteceu em dezembro. E para a qual o voto à distância foi decisivo, porque até onde eu sei, o Ciano ganhou no voto presencial, mas como é que é o nome dele? Esqueci. O Levin. Não, o Levin é o de oposição. O de oposição, quem ganhou foi o Salgado. O Salgado teve uma quantidade maior de voto não presencial e ganhou a eleição. E aí isso deu um problema na justiça, etc. Mas o Salgado ganhou, etc. Então, assim, isso acendeu uma luz vermelha, porque isso muda completamente a dinâmica do quadro associativo. Você tinha 1.000 e cacetada, quase 2.000, acho que 1.600, 1.700 Off-Rio. Imagina se essa turma toda passa a poder, na prática, votar. Porque eles podem votar. Mas, em termos práticos, é impossível para o cara... O cara vai pegar um avião em Recife e vir até aqui e votar. Caro pra caramba, para você vir aqui, votar e ir embora, né? Então, na prática, essas pessoas têm um direito político, mas não estão em posição de exercer. A partir do momento que elas podem votar à distância,
O cara pode exercer isso, e aí o colégio eleitoral muda do dia para a noite radicalmente. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o aumento do preço foi para forçar essas pessoas a virarem inadimplentes e aí perderem o direito político. As pessoas que estão vendo a gente aqui, elas podem não entender, mas é o seguinte, você tem que ter direito político ininterrupto por X anos, 3 anos. Se você deixar de pagar e virar inadimplente, você perde e você precisa contar do zero novamente os 3 anos para você poder votar. Então foi isso que acabou acontecendo. E como é que tá essa questão do voto à distância? Porque a gente teve toda aquela discussão durante a eleição em 2021, que na minha avaliação tem essa coisa de que um estatuto do clube, nenhum advogado vai me convencer do contrário, ele se sobrepõe a uma lei, se teve a jurisprudência, principalmente no Vasco, que seria praticamente a mesma coisa ali no Flamengo, mas eu respeito que o Walter não quis levar pra frente, para não, segundo ele, até para não judicializar de fato, né? Que acabou sendo judicializada a questão lá do voto à distância. Mas há um projeto lá, né? Para se votar. Como é que tá isso internamente? Inclusive, é uma das bandeiras também que vocês defendem e tá tramitando, não tá? Tá sendo debatido? O processo lá do Walter ainda está correndo. O clube se pronunciou, ou vai se pronunciar. Na verdade, hoje, dentro das pessoas ligadas à gestão, há já um entendimento de que para a próxima eleição é inevitável fazer o voto à distância, mas existem alguns dispositivos que imagino que vão tentar implementar, como, por exemplo, um deles é dar ao presidente do Conselho Deliberativo ou da Assembleia Geral a prerrogativa de decidir se há clima ou há situação para fazer online ou não. Ou seja, o que significa aprovar, mas não pelo que eu fiquei sabendo, parece que vai ter uma proposta que eles vão adotar o voto à distância, o voto pelo correio. Tem a proposta da modalidade pelo correio. É bom, o pessoal lá tem muita gente que defende o governo que gosta de contar papel, quer voltar aquele tempo de contar papel. Acho que eles querem implementar lá no Flamengo também. Enfim, voto impresso, é o voto impresso do Mengão. Eu te confesso que eu não estou acompanhando mais de perto isso, enfim, porque eu acho assim, isso surrealista em 2022, a gente está discutindo isso, mas principalmente eu não consigo entender, não conheço ninguém que me dê um argumento razoável para ser contra o direito da pessoa a votar à distância, seja no papel, seja o que justifica que um sócio do Flamengo, em dia, que pagou, etc., não possa votar à distância. E, Ricardo, vamos combinar, qual a justificativa para o Flamengo não cumprir uma lei? A gente está falando de lei. O Flamengo fez a eleição de 2021 para o Conselho Diretor, fez a eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, transgredindo uma lei. Sim. Uma lei, é isso. Então, assim, não tem... beleza. Eu não concordo, acho que o correio poderia ser uma opção, né? Mas acho que, cara, online... né? Vamos adotar o voto à distância. É uma vergonha, né? O Flamengo, mais uma vez, estarem com desculpas. Que é como eu chegar, eu tentar, sei lá, não vou pagar a minha conta, não sei, não tem. Como é que eu vou dizer que o estatuto do Flamengo é maior do que a lei? É engraçado que teve aquele lance também da discussão da aplicação da questão da lei de segurança de dados, né? Da proteção de dados. Sim. Que eles cumpriram, eles fizeram questão de cumprir aquilo ali. E aí o cumprimento dessa lei, com a justificativa que eles utilizaram, era justamente o que faria com que eles entrassem em contradição justamente pro não cumprimento do voto à distância. Que era um absurdo, porque você muda o processo eleitoral, você foi candidato, você teve acesso, Ricardo, a toda a lista dos 6 mil, foram 7 mil associados que estavam aptos a votar no Flamengo? Eu não. Não, né? E o estatuto diz que é pra ter, né? Lá não se fala em proteção de dados. Então, assim, vários absurdos que me revolta e me envergonha como sócio torcedor do Flamengo. E eu queria puxar aqui que você foi um dos aí dos líderes de uma carta chamada "O Flamengo precisa avançar, um chamamento de diretoria do Flamengo". Eu queria que você falasse quem participou desse movimento, o que dizia essa carta, o que trazia
essa carta, o que queria dizer essa carta? Bom, a ideia dessa carta, ela está intimamente ligada ao primeiro signatário, que é o presidente Márcio Braga. E o objetivo da carta era a gente, mais uma vez, apontar que o rei está nu e pedir ao rei para se vestir, né? Que é o que a carta faz, né? A gente pede ao rei para botar uma roupa, que a gente está vendo que ele está pelado ali no meio da rua, todo mundo está vendo e isso não é muito bom. Então a gente aponta ali os erros e os problemas acontecidos e pede que hajam as correções. Algumas pessoas disseram, tumultuar o processo, quer que o Landim saia. Ninguém quer que o Landim saia. Ao contrário, a gente quer que ele fique bem. Sim. E que ele termine bem os próximos 30 meses. Até por uma questão de segurança institucional do clube, né? A gente quer que ele termine bem a sua gestão. A forma da gente fazer isso não é adulando ou puxando o saco. É dizendo o que tá errado. Porque, assim, veja, para ter mais alguém ali puxando o saco, não precisa da gente, né? Enfim, a contribuição que a gente pode dar é criticar e apontar o que está errado e o que ele pode fazer para corrigir. Esse é o objeto da carta e esse é o objetivo, foi esse, né? Da gente chamar a atenção das coisas que estão erradas, do caminho que está errado, né? Se eu estou virando para o capitão e estou dizendo, capitão, essa direção que o senhor está dando no barco, o barco está indo ali para o rochedo, o senhor está vendo? Vai ver que ele está distraído, não está olhando ali, enfim, está pensando na morte da bezerra ali na hora que está dirigindo o barco. Assim, eu tenho a obrigação de chegar, capitão, ali, se o senhor levar o barco ali, ele vai bater no rochedo, a gente vai afundar. Não é muito diferente, Túlio, do que a gente fez durante a campanha, a mesma coisa, mesmo. Eu tenho a obrigação, como rubro-negro, se eu sei que vai dar problema, se eu sei que está errado, eu sou obrigado a levantar o dedo e apontar o erro. Se eu não faço isso, eu sou conivente com o problema, eu sou cúmplice, né? Por omissão. Prefiro os que me criticam porque me corrigem do que os que me... Eu tenho essa obrigação, como sócio proprietário do Flamengo e como rubro-negro, de me manifestar. Eu não tenho a escolha de ficar calado, vendo que vai dar problema e não dizer nada. E é isso que a gente tem feito. A gente fez isso como grupo na candidatura à presidência no ano passado, e é isso que a gente fez agora com outras pessoas através dessa carta. E nessa carta vocês apresentam 10 propostas, né? Que eu acho que até eu te falei isso em off, faço questão de falar isso ao vivo também, de que, diferente muitas vezes daquela crítica... eu não gosto do Landim, então vou criticar mesmo que ele esteja fazendo algo que seja bom para o Flamengo. É assim que tem que ser, pensar, né? Vocês ali, além de fazer a crítica, de apontar o que não está correto dentro de uma visão de vocês apresentam propostas. E essa carta teve uma resposta pesada, na minha opinião, que foi uma carta... primeiro teve lá do grupo do Cacau Cota, União Rubro-Negra, né? Fez uma carta isolada. E depois teve aquele grupo de coalizão, não foram todos, né? Isso é bom ficar... Nem todos os grupos de apoio lá do Landim assinam essa carta. E essa carta se chama Oposição Destrutiva e Oportunista. Eu queria que você falasse o que você achou dessa resposta que foi dada. E se oposição... Porque eles falam tanto que a oposição... Parece até que, assim, pelo menos a impressão que me dá, e talvez deva passar isso pro torcedor, é que vocês estão com, tipo, sei lá, não sei, você pode explicar pra gente se a oposição do Flamengo tem algum poder de interferência na administração do Flamengo e também no futebol. Tipo, não sei se seu tweet, de repente, o Gabigol lê, não sei. Você pode explicar aqui, porque eles colocam no texto, é um longo texto, inclusive, sem apresentar nenhuma proposta na minha avaliação. Acho que eles poderiam responder a carta, dando minha opinião, trazendo propostas ou o que está sendo feito, mas eu queria ouvir, né? Você está destruindo o Flamengo? Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, quando a gente critica, a gente não critica a pessoa, não estou
criticando o Rodolfo Landim, que eu nem conheço pessoalmente, não tenho nada contra ele. Se fosse o Márcio Braga, que é meu pai político dentro do Flamengo, a quem eu tenho um respeito enorme e uma gratidão enorme por ter apostado no meu trabalho, eu criticaria do mesmo jeito. A crítica ao presidente do Flamengo, não à pessoa. Sim, claro. Inclusive, eu votei nas últimas 3 eleições do Flamengo, eu votei diferente do Márcio em 2 vezes. E isso nunca, em nenhum momento, diminuiu a admiração e o respeito que eu tenho por ele. Então, assim, o fato de você divergir politicamente de alguém não quer dizer que você goste menos ou respeite menos a pessoa, do que você apenas tem uma opinião diferente e você se posiciona diferente dessa pessoa e vida que segue, amizade que segue. Então, quando a gente critica, eu não estou criticando a pessoa, o ser humano, enfim, que eu nem conheço. Eu estou criticando a condução dessas questões. Eu te confesso que eu dei uma passada eu não li toda a carta aqui, se eu não me engano, é de ontem. Eu vi que foi alguns grupos da situação da base de apoio assinaram, outros não assinaram. Talvez não tenham esse sentido confortáveis para assinar. Eu vejo uma forma diferente. Eu acho que é um sistema democrático, assim, do mesmo jeito que a gente tem o direito de externar nossas opiniões e preocupações e críticas através de uma carta. Quem quiser também ter uma opinião divergente também tem o direito de fazer a sua e dizer, etc. E cabe às pessoas, à torcida, a opinião pública, comparar as duas narrativas e ver qual mais faz sentido, ou se as duas fazem, ou se nenhuma das duas faz. Isso, então as pessoas que estão fora é que vão julgar diretamente quem tem razão ou não tem razão. Enfim, não me incomoda as pessoas responderem. Eu acho que elas estão no direito de responder, assim como a gente está no direito de criticar também. Mas você não me respondeu, você está destruindo o Flamengo? Cara, eu acho que não. Eu acho que tudo que a gente tem feito é exatamente para tentar... Você é um asteroide? Asteroide. O que eu estou fazendo, eu posso ser... Eu costumo sempre, toda vez que as pessoas me perguntam, tem uma pergunta que vocês não fizeram ainda, mas é sempre recorrente. Rapaz, mas essas coisas aí que você defende, sabe quando você vai ser eleito? Isso eu vejo em tudo quanto é lugar. Uhum. Nunca. Aí eu digo, cara, qual o problema? Porque assim, vamos lá, para ser eleito, se o preço que eu preciso pagar... Primeiro, eu já disse que eu não tenho nenhum interesse em ser eleito. Vai me criar muito mais problema do que outra coisa qualquer. Vou passar 3 anos dormindo no sofá em casa para início de conversa. Então, eu não tenho nenhuma pretensão, interesse de ser presidente do Flamengo, né? Cara, o que eu mais queria é que o Landim começasse a fazer as coisas que precisam ser feitas para eu poder me desligar desse troço e poder voltar a assistir os jogos, voltar a tirar onda com os meus amigos vascaínos e tricolor. Você não disse que você não assiste jogo, rapaz? Agora eu não consigo mais assistir. Eu não vejo os jogos. Ele falou no bastidor, eu não vejo os jogos do Flamengo. Não vejo. É porque você fica nervoso? Eu fico nervoso pra caramba, cara. O nego me sacaneava na época que o pessoal olhava lá pra cima. Eu assistia o jogo lá em cima, o pessoal que não viu o Old Maracanã, só conhece o New Maracanã. Lá em cima, nas cadeiras laranjas, tinha 2 bares, né? Um bar ali do lado mais próximo da torcida do Flamengo e outro para a esquerda, né? E ao lado do bar, estrategicamente, tinha um banheiro. E entre os dois ali tinha um patamar de cimento mais alto, não sei se vocês vão lembrar disso, e que dava uma vista sensacional, que você estava no alto do estádio. Então eu ficava em cima daquele cimento, tinha ninguém, eu podia ficar andando, porque eu não consigo sentar, não consigo ver jogo sentado, e ficava num sofrimento, e o pessoal do restante da diretoria olhava para trás e fazia piada, tirava fotografia, ia lá, não sei o quê, nervoso pra caralho. Mas até me perdi na resposta aqui. Nem sei o que a gente estava falando. Você não vê jogo. Tá falando de você destruir o Flamengo e você não vê jogo. Então, o pessoal costuma dizer assim, mas, pô, você nunca vai ser eleito. Não tem nenhuma chance de você ser eleito. E aí, eu sempre digo o seguinte, o meu objetivo aqui é ajudar o Flamengo. A gente pode ajudar o Flamengo de diversas maneiras diferentes. Como eu não ajudo o Flamengo? Na minha opinião, eu não ajudo o Flamengo sendo eleito
e fazendo igual o que eu critico. Aí eu não ajudo o Flamengo, eu atrapalho o Flamengo, né? Então, assim, pode ser que a minha maneira de ser útil ao clube, é até provável, seja continuar sendo o chato na oposição, que continua dizendo, gente, mas olha, capitão, ali tem um rochedo, e as pessoas ignoram, mas capitão, a gente está ficando mais perto das pedras. Tem que ter um chato para falar, né? Sim. Eu não tenho nenhum problema em fazer esse papel de chato. Prefiro 1000 vezes ser um chato na oposição que aponta os problemas do que ser presidente do clube sem atacar os problemas que eu apontei. Então eu não estou destruindo o Flamengo, eu estou apontando os problemas e já tem um certo tempo, e alguns dos problemas que eu apontei ano passado e disseram que era alarmismo já estão aí acontecendo. Muito bem, vamos então para nossa parte das notas e também no nosso quadro um ou outro, né? O par ou ímpar aqui do Coluna do Fla. Não é o na lata, na mas lata, é na lata. Sem muro, sem muro, um ou outro. Tem a vinhetinha, manda ver, Leandro Martins, estamos aí no nosso quadro que a galera se amarra, né? Aqui com o Ricardo Hinrichsen, galera que foi candidato à presidência do Flamengo na última eleição. Descarta a possibilidade de voltar a se candidatar? Flamengo Sem Fronteira vai lançar candidato na próxima eleição? É muito cedo ainda pra falar, Tá muito mas cedo. você tá disposto, você tem energia pra se lançar de novo? Cara, se for necessário, eu preferia não. Se for estritamente necessário, como foi da primeira vez, a gente até poderia pensar. Prefiro não lançar, prefiro que não seja necessário, que a gente encontre, ou se for necessário, que a gente encontre um candidato de oposição de consenso, enfim, preferia não ir de novo, né? Mas, assim, não diria dessa água, não beberei se for estritamente necessário. Beleza. Quer começar, Túlio? Posso começar, você é muito vai generoso. Vamos lá, um ou outro, se você quiser justificar, mas... Olímpicos ou Adidas? Olímpicos. Adriano ou Gabigol? Difícil, né? Eu acho que o Gabigol, pelo que o Adriano não conseguiu fazer e superar, etc. Bandeira de Melo ou Rodolfo Landim? Posso justificar? Claro. Eu fiz oposição, eu brinco dizendo que eu não sou situação no Flamengo há muito tempo, porque eu fiz oposição ao presidente Bandeira de Melo, inclusive com muita crítica, e agora faço oposição ao Rodolfo Landim. Aliás, nós somos o único grupo político, curiosamente, que está na oposição há 6 anos no Flamengo, porque as pessoas que estão comigo são pessoas que fizeram oposição lá, e o pessoal virou situação e a gente continuou oposição. Então, assim, se eu tivesse que apontar alguém hoje, prefiro o Bandeira. Kleber Leite ou Marcos Braz? Cara, é uma boa pergunta. Eu tenho uma boa relação com os dois, me tratam muito bem, sempre me trataram, tanto o Kleber quanto o Marcos Braz. Eu acho que são pessoas, apesar das pessoas falarem, muito diferentes de temperamento, de formação e tudo. Cara, não sei, eu acho que... Não sei é a única resposta que não pode, Ricardo. Olha, eu acho que Kleber Leite, menos, não pelo Flamengo, mas por ser uma pessoa de marketing, realmente, só aquele lance do Romário, bom, enfim, depois não pagamos o Romário, né? Mas vou te dizer que tirar o Romário pagamos na do época, Barcelona, depois a gente pagou. Sim. Desde os tempos de comunicador, né? No rádio, o Kleber Sim, Leite o Kleber é um comunicador brilhante. Inclusive tem que vir aqui, Kleber Leite. Sim, ele é uma entrevista imperdível. Não, com certeza. Então, Kleber Leite. Modelo de administração do Barcelona ou do Manchester City? Do Barcelona. Essa é fácil de dizer. Apesar dos boatos que eu queria vender o clube para o investidor árabe durante porque eu botei uma fotografia lá, o pessoal não da chapa da situação, mas de outras chapas de oposição, quer vender o clube para o investidor árabe. O Urubu virou camelo. Imagina? Que parada. Novo mascote. Isso.
como eu disse, já falei, expliquei aqui, uma das nossas bandeiras é não só não abandonar o modelo associativo, mas mergulhar de cabeça no modelo associativo. Eu tenho fé, tenho convicção de que a gente não precisa virar empresa, não precisa de dono. E aí, até, se vocês me permitem, eu queria acabar com um mito que existe aqui. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim, mas o Flamengo tem que ser vendido, porque aí a gente tem uma gestão profissional. É verdade. Um comprador vai botar o dinheiro, ele vai botar profissional para tocar. Agora, o que as pessoas não entendem é que isso não significa de maneira alguma que o clube vai ser administrado como a torcida gostaria. Porque, na verdade, o investidor... Por que você investe num clube de futebol? Ganha lucro. Tem vários modelos de negócio, né? Pergunta lá para o pessoal do Manchester United, que é o Flamengo da Inglaterra, se eles estão felizes com a gestão da família Glazer, que entrou, alavancou o clube, pegou dinheiro emprestado pelo clube para fazer a própria compra, ou seja, o Manchester United pagou a própria compra pelos Glazers, os caras estão há anos retirando dividendo, milhões por ano, não investem no time como deveria ser investido, virou um clube de dono. Acabou. Pergunta se foi um bom negócio para o Manchester United. Então, a gente precisa ter essa perspectiva. E mesmo sendo na Europa, é sempre com resistência, né? Por mais que a gente vê ali, quando vê essa questão de comprar, os mais tradicionais, sempre há uma resistência porque o torcedor é muito organizado. É mais do que aqui. Aqui, o torcedor é uma coisa que eu sinto falta no Brasil. Aqui o torcedor, quando se organiza, ele só se organiza no âmbito da torcida organizada no estádio. Não existe uma associação de torcedores como tem, por exemplo, na Inglaterra, que não são torcedores organizados, são pessoas que se organizam para combater, não são sócios do clube, mas para combater esse tipo de situação, né? Impedir que determinadas coisas aconteçam e tem voz, e participam, né? Vamos às notas? Vamos às notas. Vamos às notas. De 0 a 10 com Ricardo Hinrichsen. Acertei, né, a pronúncia? Acertou. Nota 10 para pronúncia. 10 não, mas também não é 0. Hinrichsen, isso. Hinrichsen, agora 10. Cheguei ao meu 10. Começa aí, Túlio. Marketing do Flamengo. O marketing hoje? De 0 a 10. 5. Gustavo Oliveira. Cara, eu não conheço o Gustavo, falei com ele 2 ou 3 vezes. Eu acho que acompanha o marketing, 5. Departamento de futebol do Flamengo. Cara, enfim, sei lá, 4. Nota de 0 a 10 para o Soflá. O Soflá é a mesma coisa do Bandeira, né? Que eu já respondi antes. Eu fui oposição, eu briguei. Inclusive, durante a campanha, o pessoal recuperou uns tweets meus, descendo o cacete no Bandeira, criticando o Bandeira muitas das coisas que hoje acontecem. Eu fiz campanha pro Landim, tem foto minha de camisa roxa, na véspera da eleição. Aliás, ele almoçou comigo, não comigo, mas almoçou do meu lado, no Garden, que é um grupo político do qual eu participava. Eu cheguei atrasado no almoço tradicional de sexta-feira, ele e o BAP chegaram atrasados também, e é uma mesa só, então eu estava sentado aqui, ele me sentou na sexta-feira, a eleição no sábado, né? Acho que foi no sábado. Não, foi poucos dias depois, mas era a véspera das eleições, segunda-feira. Ele sentou do meu lado e o BAP sentou na minha frente, né? Então eu fiz campanha. Então eu acho que as pessoas criticam muito o Soflá. Eu não tenho experiências traumáticas com o Soflá porque eu estava afastado, sempre digo isso. Eu não briguei com as pessoas porque quando eu cheguei o Soflá não estava mais no poder. Eu acho que os caras estão tentando agora se reinventar, fazer uma meia-culpa do que não funcionou, defender o que funcionou, etc. Então eu daria uma nota 8 para eles. Legal. Adidas. Cara, olha só, eu não tenho nada contra a Adidas, como eu não tenho nada contra a Nike. Isso são empresas extremamente bem-sucedidas, com uma história sensacional. Eu disse isso no tribunal arbitral, lá no processo da Nike. Eu falei isso para o juiz, eu falei assim, eu queria dizer aqui, antes de mais nada, que eu não tenho nada contra a Nike como marca. Se abrir meu armário, tá cheio de coisa da Nike, nunca deixei de comprar coisa da Nike.
Tenho enorme admiração pela empresa. Não acho que a empresa tenha que mudar o modelo de negócio dela, extremamente bem sucedido globalmente, para se adaptar ao Flamengo. O errado é o Flamengo, Sim. de casar com quem não está adaptado à sua realidade. Então não tem nada contra a Adidas. Posso dar nota 8 para a Adidas, que fico tranquilo. O problema, novamente, é o Flamengo. É o Flamengo que tem que saber quem lhe convém ou não. Nota para os grupos de apoio do presidente Rodolfo Landim. Olha, de novo, uma coisa que eu aprendi, a gente vai ficando velho, é a nunca generalizar. Generalização não é só no Flamengo. Em qualquer circunstância, é você pedir para você errar feio. Então, assim, não existe grupos de apoio ao presidente. Porque no meio dos grupos de apoio, você tem desde grupos mais próximos, como o grupo que você citou aí do Cacau Cota, que eu esqueci o nome. União Rubro-Negra. A União Rubro-Negra, até grupos mais moderados, como o Flamais, por exemplo. Então, você tem de tudo dentro desse espectro. Então, eu não tenho... É difícil eu dar uma nota para a coletividade. Se você me permite, eu vou separar em dois. Eu diria que para os grupos xiitas, a nota é 0. Porque o objetivo tem que ser sempre o Flamengo, né, em primeiro lugar. E para outros grupos que têm total direito de apoiar a gestão do Landim, podem achar que, apesar dos pesares, é a melhor alternativa. Eu dou nota 6. Beleza, muito bem. Muito bem, acho que a gente não conseguiu tratar tudo, então já fica aqui aberto, né, um convite para uma parte 2. E eu sempre gosto de conversar pra caramba com o Gustavo. Tô com o Gustavo Oliveira na cabeça. Com o Ricardo. E espero que você volte aqui, né? Porque assim, tem muito bastidor, né? Na verdade, pra falar ainda da sua passagem no Flamengo, da política do clube. E parabéns, porque assim, o fato de você ser oposição, você é uma oposição propositiva, né? Que aponta os problemas, muitas vezes a gente pode concordar ou não com o que você está propondo, mas você está chegando com ideias, né? E como a gente estava falando dos bastidores, que vocês não estão discutindo pessoas, estão discutindo ideias, e acho que quem tem que ganhar com isso é sempre o Flamengo. Então, assim, foi um prazer te receber aqui, e eu espero que tenha uma parte 2 aí pra gente falar aí de Adriano, chegada de Adriano no Flamengo 2009, e tem muita história aí pra explorar aí. O Ricardo trazendo aí vários assuntos para a Nação Rubro-Negra. Muito obrigado, Ricardo. Seu recado final à Nação Rubro-Negra. Eu queria agradecer. Acho que você tocou num ponto muito importante, que que é fundamental para a gente, muito caro para a gente dentro do Flamengo Sem Fronteiras. É uma das nossas premissas básicas. A gente não faz nenhuma crítica se não vier acompanhada de uma sugestão de solução. Que aí sim eu acho que aí é uma oposição destrutiva, como se diz, né? A partir do momento em que você faz uma crítica pela crítica e você não diz, ok, como você faria? Você não oferece uma solução para um problema, aí você não está realmente contribuindo com absolutamente nada, a não ser tumultuar o que já está errado. Então, você pode olhar e essa é a nossa... Toda vez que a gente se manifesta, toda vez que a gente aponta qualquer problema, a gente oferece uma solução para esse problema, diz por que essa solução, na nossa opinião, é melhor do que a que é empregada nesse momento, e a gente diz qual e como a gente acredita que vai melhorar se a gente implantar essa solução especificamente. As críticas nunca são feitas a pessoas, jamais, eu não critico pessoas, eu sempre digo isso, pessoas não são importantes, as pessoas trocam, o cara atravessa a rua, morre, o cara se afasta, o cara não está aqui. O que é importante são as ideias, os processos. As pessoas só têm uma certa importância hoje, exatamente porque a gente não tem processos no lugar. Eu sonho no dia em que a eleição do presidente do Flamengo vai ser algo muito menos importante do que é hoje, porque o presidente do Flamengo vai ter um poder de influência no dia a dia do clube muito menor. Um dia, se Deus quiser, isso vai acontecer, e é por isso que a gente tem brigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou à disposição aí, tem história pra caramba, dá pra fazer uma série aqui se a gente quiser. Não, o Ricardo é um grande cara com grandes ideias, foi ótimo o papo e a gente podia ficar muito mais tempo, né?
É que o Pode Fla não para, Túlio Coluna do Fla segue Então aí na vamos que luta, vamos. trazendo também todas as ideias. O Ricardo é um homem com muitas colaborações históricas ao clube, foi vice-presidente, diretor executivo, né, de marketing do Flamengo. E é isso, galera. Muito obrigado. Deixa o seu like, siga o Ricardo nas Posso redes. dar um último, Claro. uma última coisa que eu esqueci completamente, fazer um jabá aqui. Claro. Jabá, momento É, jabá. é o seguinte, gente, a gente está em vias de finalização de um estudo amplo, bastante profundo sobre a questão dos esportes no Flamengo. Sobre o setor, sobre o departamento de esportes do clube desde a origem até o momento atual, sobre perspectivas e tudo. Isso deve estar saindo aí nas próximas 2-3 semanas, uma discussão muito aprofundada sobre essa questão, que é uma questão extremamente importante. Esporte não sei, é muito importante para o mundo atual, para o futuro da relação do Flamengo com o seu torcedor. Então, queria chamar a atenção aí, o pessoal que curte esportes, a gente vai ter aí um documento para a gente realmente esmiuçar e discutir a questão do esporte no Flamengo. E onde que a galera pode acompanhar isso? A gente vai divulgar quando for Os perfis do Flamengo Sem Fronteira. nos perfis do Flamengo Sem Fronteira, no meu perfil no Twitter. Eu tenho perfil nos outros lugares, mas só uso o Twitter. Boa. A gente vai avisar quando sair, isso vai levar ainda mais umas 2-3 semanas. Certo. Show. Certamente Coluna vai dar espaço e vai divulgar também. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Tulhão. Valeu. Saudações de Brunegras. Saudações. Valeu.